Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos dando início a mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. E como estamos ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, você pode participar, basta você enviar a sua mensagem, seja através do YouTube ou através do Facebook. E nós estamos aqui para recebê-la e interagir com você. O programa O Evangelho em Espírito e Verdade trabalha o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Novo Testamento, traz a palavra dos nossos amigos espirituais e sempre encerra com a palavra do nosso estimado José Herculano Pires. E também tem a dica literária espírita. Muito bem, vamos então dar início aqui ao nosso programa. E na primeira parte, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos desenvolvendo o seu capítulo 12, que é o capítulo Amai os vossos inimigos. Hoje nós temos o item 11, que trata do tema o duelo. Esse tema é desenvolvido por mais de um espírito e hoje nós vamos ver a mensagem dada por Adolfo, na cidade de Marmande, no ano de 1861. Lembrando que quase todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, eles encerram com as instruções dos espíritos. Então, nós estamos vendo aqui a instrução do espírito Adolfo a respeito do duelo. Vamos, então, passar a palavra a ele. A sua mensagem está todinha nestes dois slides que nós vamos colocar aqui na tela na sequência. Iniciando, primeiramente, com este slide, que é o primeiro parágrafo da sua mensagem. Então, ele está nos dizendo: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem o destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Bom, então, esta é a primeira parte do texto do Espírito Adolfo, conversando conosco a respeito do tema o duelo. Este texto é lá da metade do século XIX. Naquela época, o duelo entre duas pessoas, fosse através da espada, fosse através das armas de fogo, já era proibido por lei. Mas foi uma ação que aconteceu durante muito tempo e que, na verdade, nós vamos ver que ainda acontece. Ele nos lembra
que, normalmente, o duelo ele era feito por uma questão de lavar a própria honra. Mas ele lembra aqui que só é verdadeiramente grande a pessoa que não se incomoda com os problemas que encontra no caminho, ou seja, na convivência humana durante a sua encarnação, e que não se deixa desviar, que se mantém na sua rota, que é a de se melhorar moralmente, a de se espiritualizar. E que, portanto, essas questões de honra nada significam para ele. E as dores, os sofrimentos, enfim, tudo é perfeitamente superável. E ele não se deixa ferir, não se deixa incomodar por essas coisas. Alguém falou mal, eu disse, dela? Que importa? Todos têm o direito de falar o que pensam, mas perante a lei divina vão arcar com as consequências. Então, nós não temos que nos preocupar com ofensas que recebamos, nada disso. E vingar uma ofensa, é o que o nosso Adolfo está lembrando aqui, é recuar diante das provas da vida. É não saber utilizar a compreensão, a tolerância, a paciência, a prece, e é não devolver o mal com o bem, que é a lição do nosso Mestre Jesus. Quando alguém nos faz o mal, nós devemos devolver esse mal com a prática do bem e deixar que a justiça divina, que é perfeita, funcione no seu devido tempo, sem nenhum tipo de desejo de vingança, porque a vingança é um vício moral terrível, baseado no orgulho, o famoso orgulho ferido. E nós sabemos muito bem o que o orgulho ferido e a vingança provocam, os males que acabam realizando. E perante a lei divina, desejar se vingar, promover uma vingança, é um crime. Mesmo que aqui na Terra não venhamos a cometer um assassinato, porque existem as chamadas vinganças morais. Hoje, então, com as redes sociais, isso é muito utilizado, onde fazemos postagens que vão espalhar notícias falsas, calúnias e assim por diante, que estão, sim, atingindo o outro ou os outros. E ele lembra no final aqui da mensagem que o nosso grande problema, por causa do orgulho, é que nós estamos enleados, enredados, presos a preconceitos. Daí, porque às vezes cometemos verdadeiras loucuras, só porque nos consideramos ofendidos. E aí, acabamos procurando essa vingança. Continua no seu texto, o Adolfo, ele nos diz: é criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra.
Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo, que a nobre rivalidade do bem. Muito bem, então está aqui o espírito Adolfo, lembrando para nós, lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém, em nenhum caso, tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, de seu próximo. Então, não existe perante a lei divina justificativa para a vingança. Não existe justificativa para o duelo. Perante a lei divina, não há atenuante. Será sempre considerado um crime. Porque a determinação divina é que aproveitemos a encarnação para aprendermos a nos amar. Essa é a lei de amor. E é claro que o duelo, com base no orgulho, se contrapõe a isso. Portanto, qualquer tipo de duelo que leve alguém à morte será considerado um crime perante a lei divina. Ele vai nos lembrar aqui um ensino de Jesus, que seremos perdoados por Deus na medida em que perdoarmos ao nosso próximo. Esse ensino do nosso Mestre Jesus é muito claro. Ou seja, precisamos saber exercer o perdão. E é o que tem faltado muito, não é mesmo? Saber perdoar. Não, pelo contrário. Nós levamos a ferro e fogo qualquer ofensa, qualquer coisa que consideremos que está indo contra nós, quando os ensinos do Evangelho proclamam o perdão das ofensas. E é quando perdoamos que nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos de Deus porque, através do perdão, estamos crescendo espiritualmente. E aí, Adolfo, esse guia espiritual, esse nosso mentor da espiritualidade, nos diz que, enquanto estivermos nos matando, o reino de Deus, anunciado por Jesus, não terá chegado. Não poderá se estabelecer aqui na Terra. Porque o reino de Deus significa paz e amor, solidariedade e fraternidade. Portanto, nós temos que banir aqui da sociedade humana toda discórdia, toda guerra, toda animosidade, todo rancor, todo desejo de vingança, todo ódio. Nós precisamos combater tudo isso para permitir que o amor norteie os nossos passos aqui na vida terrena. Muito cuidado. Nós, hoje em dia, podemos não estar empunhando armas e marcando para determinado dia e horário um encontro com poucas testemunhas para sacarmos as armas e ver quem mata e quem sobrevive. Mas estamos duelando por outros meios, porque ainda cultivamos o orgulho, ainda cultivamos a mágoa, o remorso, o desejo de vingança, e utilizando outros meios, inclusive esses com os armamentos, mas também o das redes sociais e assim por diante. Para estabelecermos o reino de Deus aqui na Terra, temos que superar tudo isso. E para superar, é preciso perdoar e amar. Assim, então,
nós estudamos hoje do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 11, a mensagem O Duelo, dada pelo espírito Adolfo, na cidade de Marmande, no ano de 1861. E fica aqui o convite para que você esteja conosco na próxima semana, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora iniciamos a segunda parte do nosso programa, e ela é baseada no livro O Espírito do Cristianismo, autoria de Caibar de Souza Schutel, publicação da casa editora O Clarim. Schutel, desta obra, estuda diversas passagens do Novo Testamento, explicando-as à luz do Espiritismo. Hoje, nós vamos ter o capítulo 26, Ação Decisiva de Jesus. Caibar Schutel sempre transcreve primeiro a passagem que se encontra no Novo Testamento e, em seguida, ele faz a análise espírita dessa passagem. Então, vamos lá. Hoje, ele está nos reservando do Evangelho segundo Lucas, o capítulo 13, os versículos 31 a 35. Eles estão aí na tela. Vamos à leitura. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram dizer-lhe: retira-te daqui, porque Herodes quer tirar-te a vida. Respondeu-lhes Jesus: ide dizer a esse raposo que hoje e amanhã expulso os demônios e faço curas, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então, esta é a passagem destacada por Caibar Schutel, no capítulo 26 do seu livro O Espírito do Cristianismo. Vamos então agora passar a palavra a ele, Caibar Schutel, para que possamos então acompanhar o seu pensamento. Aqui está o livro em mãos. Vamos ler aqui então o que Caibar Schutel comenta explicando esta passagem. Ele, então, está aqui nos dizendo: a ação de Jesus foi profícua, porque foi decisiva. De todos os grandes missionários que têm baixado ao mundo, nenhum como ele soube reunir o amor à coragem, à humildade, a altivez, a tolerância ao cumprimento do dever. A sua figura, em todas as conjunturas da vida, é extraordinária. Por isso, a sua doutrina é um monumento eterno, destinado a abrigar todas as almas e conduzi-las, de estágio em estágio, às múltiplas moradas da casa do Pai. Continua Caibar Schutel. Injuriado, caluniado, ameaçado, agredido, vilipendiado, o mestre, com a mesma serenidade com que proclamava às multidões a sua palavra redentora, enfrentava os seus terríveis adversários, exemplificando assim a sua sentença: não temais os que matam o corpo e nada mais podem fazer, confirmando assim que a vida não está na carne, mas sim no espírito, e que sem a carne também podemos agir sem que as potestades e dominações terrestres nos prejudiquem ou nos atinjam. Herodes, com toda a sua sanha de carnífice, não conseguiria abalar a doutrina de Jesus, mesmo que este tivesse de sofrer morte afrontosa, como realmente aconteceu. Contudo, nem assim a sua palavra pereceu,
pois teria de ser cumprida até o último tio, sem dela se perder uma só vírgula. Esta lição viva, tão profícua para aqueles que mourejam hoje no campo espírita, deve forçosamente servir de alento para prosseguirem sem temor na sua jornada de cumprimento do dever, afrontando os inimigos da doutrina, que se esforçam para que ela permaneça desconhecida e ignorada de todos. Bom, esta é a palavra de Caibar Schutel, no capítulo 26 do seu livro O Espírito do Cristianismo. Na passagem que está no Evangelho de Lucas, Jesus é advertido para se retirar de onde ele estava, porque Herodes, que era, na época, o rei dos judeus, assim proclamado pelo Império Romano, estava perseguindo-o e queria matá-lo. Herodes representava o povo judeu, principalmente os fariseus, que eram os religiosos que dominavam toda Israel. E ele, então, Jesus, responde que ele ia continuar a trabalhar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, porque era necessário trabalhar até que ele fosse consumado no ato final, que foi o da crucificação, da sua morte. E ele, então, de Jerusalém, ó Jerusalém, que matas e apedrejas os teus profetas. E ele anuncia que, sendo considerado pelo povo como um profeta de Deus, ele teria que perecer em Jerusalém. E é, de fato, o que vai depois acontecer. Caibar Schutel, no seu texto, ao nos explicar esse acontecimento registrado pelo evangelista Lucas, ele nos lembra que Jesus nos deu o maior exemplo que pode existir aqui na face da terra, de confiança em Deus, de perseverança no trabalho e de se colocar acima das injunções terrenas, sejam estas políticas, religiosas, culturais e assim por diante. Porque Jesus tudo enfrentou, e ele não deixou de ser perseguido, e o foi muito, não deixou de ser caluniado, não deixou de ser interrogado maliciosamente tantas e tantas vezes, não deixou de ser expulso de onde estava, por não acreditarem na palavra dele, nem nos seus feitos, que muitos consideram como milagres, mas que nós espíritas sabemos que todos eles estavam sempre dentro do que rege a lei divina. E Jesus, diante das incompreensões, diante de tudo, ele prosseguiu, intimorato, semeando a boa nova, curando, ensinando o tempo todo. E foi, de fato, o príncipe da paz. Mahatma Gandhi, esta grande alma que tanto trabalhou pela independência da Índia entre os séculos 30 e 40 do século, entre as décadas de 30 e 40 do século 20, ele que desencarnou assassinado no ano de 1948, Gandhi dizia abertamente que a sua campanha da não violência, a cultura da paz, tinha por base os ensinos de Jesus. Ele era um admirador profundo do Sermão da Montanha, embora Gandhi não fosse cristão.
mas a base dele era Jesus. Então, nós espíritas, nos lembra aqui Caibar Schutel, temos que ter Jesus como nosso guia e modelo, como, aliás, está escrito com todas as letras na questão 625 do Livro dos Espíritos. E hoje em dia, o Espiritismo sofre muitos ataques. Aliás, mais do que ataques, ele sofre deturpações. Você que está aí nos assistindo, você já reparou nas redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, Kuai e outras, a quantidade de vídeos com pessoas falando coisas em nome do Espiritismo e que nada tem a ver com os princípios que formam o Espiritismo? Tem muitas pessoas falando não apenas bobagens, mas tem muitas pessoas falando absurdos em nome do Espiritismo. Isso é pior do que atacar o Espiritismo, porque faz um mal terrível. Está fazendo um desserviço ao Espiritismo e confundindo a opinião pública. Porque muitas pessoas não têm estudo sobre o Espiritismo, não leem as obras de Allan Kardec e acabam acreditando naquilo que estão ouvindo daquela pessoa que está ali viralizando nas redes sociais, falando em nome do Espiritismo, o que o Espiritismo não é. Então, nós temos que ter a coragem que teve Jesus para esse enfrentamento, para o esclarecimento. Não é para brigar, não é para fazer discussões estéreis, não. Mas é também para utilizar as redes sociais e os meios de comunicação, de uma forma geral, para esclarecer sobre o que é verdadeiramente o Espiritismo ou doutrina espírita, para explicar os seus princípios básicos, a aplicação dos mesmos, as consequências deles na nossa vida e da humanidade. E sem estarmos aqui preocupados se vamos ser atacados, se muitas pessoas não vão gostar, se vamos perder seguidores, não importa. Agora, façamos os esclarecimentos sempre com fraternidade, sempre com bondade, porque devemos respeitar os outros, mesmo que o pensamento deles estejam equivocados. O respeito é muito importante, é mesmo essencial, fundamental, porque, lembrando novamente, estamos aqui na Terra para aprender a nos amar. Isso porque somos irmãos e irmãs, isso mesmo, porque todos nós somos espíritos, na condição de reencarnados. E como espíritos, fomos criados por Deus. Ora, se temos o mesmo Pai em comum, somos irmãos. Não há como questionarmos isso, porque a criação é divina. Deus criou tudo que existe. Deus criou o universo. Deus criou a vida. Deus criou todos os seres espalhados por este universo. Entre eles, nós. Temos o mesmo Pai. E, portanto, somos irmãos. Amemo-nos e trabalhemos. Como nos lembrou Jesus e que Lucas registrou no seu Evangelho. É preciso que se trabalhe hoje, e amanhã, e depois de amanhã, mesmo porque Deus, nosso Pai, não para de trabalhar. Tudo isso, então, nós estudamos a partir, então, desta passagem que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, versículos 31 a 35,
e que é estudado por Caiba Schutel no seu livro O Espírito do Cristianismo, no capítulo 26, A Ação Decisiva de Jesus. Vamos continuar este estudo semana que vem com mais um capítulo dessa obra, O Espírito do Cristianismo. Estamos chegando aqui na metade do nosso programa e, portanto, na hora de abrir a terceira parte. E nessa terceira parte nós trazemos com muito carinho a presença do benfeitor espiritual Emmanuel, que através do não menos querido médium Chico Xavier, nos trouxe, através de dezenas de obras, seus comentários sobre as cartas de Paulo de Tarso, os versículos. Emmanuel adorava fazer isso, né? Pegar os versículos de cada carta e estudá-los, escrevendo uma mensagem, um texto, para que nós pudéssemos compreender aquele versículo, sempre utilizando a doutrina espírita para as suas explicações. O que nós estamos fazendo aqui no programa é trazer os comentários de Emmanuel, através do Chico Xavier. Embora eu seja contemporâneo do nosso Chico Xavier, desencarnado no ano de 2002, não o conheci pessoalmente. Mas, importante, é a obra que ele nos deixou, os exemplos que ele nos legou. E nós estamos, então, estudando a carta que Paulo de Tarso escreveu à Igreja de Roma. Lembrando que, naquela época, igreja significava comunidade, assembleia, reunião de adeptos da doutrina, que, no caso, que estava surgindo, que era o cristianismo. Neste estudo, hoje, nós temos o versículo 14 do capítulo 14 da carta aos Romanos, onde nos diz Paulo de Tarso: eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. A respeito desse versículo, Emmanuel nos entrega o texto com o título Sexo. Esse texto está originalmente publicado no livro Pão Nosso, no seu capítulo 94. O livro Pão Nosso é publicado pela Federação Espírita Brasileira, obra, aliás, muito conhecida. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel, para entendermos o que Paulo de Tarso está querendo nos dizer. Diz, então, esse nosso querido benfeitor espiritual: quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação, que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração, foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia,
os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, esta é a palavra de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 94, nos explicando este versículo de Paulo de Tarso e ampliando a sua aplicação. De fato, conforme o início aqui do texto de Emmanuel, na época de Paulo de Tarso, entre os judeus, havia realmente um problema seríssimo com a alimentação, porque muitos alimentos eram considerados impuros ou ficavam impuros se antes da refeição as mãos não fossem lavadas. Isso era um ritual levado ao pé da letra pelos fariseus. E a carne de porco, por exemplo, era considerada totalmente impura. E havia uma guerra entre os judeus e os gentios. Os gentios eram as outras gentes, ou simplesmente os não-judeus. Por exemplo, os judeus se escandalizavam com os romanos, porque os romanos comiam de tudo, não faziam nenhum tipo de ritual para se purificarem, e isso era um horror para esses judeus ortodoxos. E Paulo, então, na sua carta aos Romanos, lembra que perante Deus nada é impuro. O problema da impureza deriva apenas dos nossos preconceitos, da nossa ignorância. Emmanuel, então, nos lembra que nos dias atuais nós já não temos mais esse problema de discutir pureza ou impureza de alimentos. Mas podemos pegar este versículo de Paulo de Tarso e aplicar em outras coisas da nossa vida. E Emmanuel escolheu a questão do sexo. Durante muito tempo, o sexo foi considerado impuro, fora do casamento. E mesmo dentro do casamento, o sexo chegou a ser considerado apenas e tão somente para o ato da procriação de filhos. E nada mais do que isso. E Emmanuel está nos lembrando que o sexo também é criação divina. E se o sexo é criação divina, é claro que é algo santo. Colocando esse santo aqui entre parênteses, apenas para explicar que o sexo é divino, que o sexo não tem nada de impuro. Mas o problema, como nos lembra Emmanuel, é que nós, moralmente imperfeitos, nós é que criamos problemas com o sexo. E o vilipendiamos, o rebaixamos, o animalizamos. É isso o que aconteceu ao longo de muito tempo e
continua a acontecer hoje. Quem acompanha as notícias, quem acompanha as redes sociais, sabe muito bem que as pessoas famosas, sejam artistas, sejam influenciadores digitais e etc., vivem ligados a escândalos. Esportistas, atletas, enfim. As nossas mídias de comunicação e as redes sociais estão o tempo todo trazendo escândalos no campo da sexualidade. E sabemos de muitas pessoas que vivem apenas pelo sexo. Nada mais. Como se vivessem apenas pelo instinto e fossem animais que precisam satisfazer o tempo todo os seus impulsos sexuais. Mas nós somos espíritos que estamos na caminhada da perfeição. Nós somos individualidades com inteligência, com raciocínio, sabemos pensar, temos a força de vontade e, portanto, podemos perfeitamente controlar os nossos impulsos, que devem ser sublimados. Então, o sexo, a sexualidade, não tem nada de impuro. É divino. Mas nós precisamos nos espiritualizar. Por isso, no final do seu texto, Emmanuel nos lembra da necessidade de fazermos isso. Quando ele fala dos programas para educação do sexo, educação da sexualidade, ele nos lembra que esses programas podem até ser úteis, mas apenas serão úteis quando aqueles que devem estudar e ensinar tenham noções da divindade, tenham noções da sexualidade como um atributo do espírito para a criação do bem e do belo. Porque senão nós vamos ter professores, orientadores que continuarão a conspurcar o sexo numa visão distorcida do mesmo. Portanto, a impureza em todos os campos culturais e de ação humana só existe no nosso coração e na nossa mente. Nada é impuro, porque tudo provém de Deus. Esse ensino do Espiritismo é muito claro. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é o criador de tudo o que existe. E Deus é a bondade suprema, o amor infinito. Nada, absolutamente nada que saia de Deus pode ser impuro. Portanto, nem os alimentos, que era a discussão na época de Jesus, na época de Paulo de Tarso, nem o sexo, nem coisa alguma. Nós é que temos que superar isso, sublimando-nos, realizando a nossa moralização e espiritualização. Então, nós estudamos hoje o versículo 14 do capítulo 14 da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, acompanhando, então, o pensamento do benfeitor espiritual Emmanuel através do médium Chico Xavier no livro Pão Nosso. Já vamos deixar aqui o convite para que você esteja conosco na próxima semana para continuarmos a estudar a carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Bem, agora está na hora da nossa dica literária espírita. E nós vamos continuar com Emmanuel. Está aí na tela a nossa dica, que é o livro Urgência. É um livro que reúne textos
de Emmanuel, recepcionados por Chico Xavier, e esse livro é uma publicação do GEM, o Grupo Espírita Emmanuel, que tem a sua sede na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. O GEM, aliás, publicou dezenas de obras do nosso recepcionadas pelo nosso Chico Xavier. Urgência. E nesta obra, Emmanuel nos lembra a urgência de trabalharmos o Evangelho, de colocarmos em prática os ensinos morais de Jesus. Então, está aí para você a dica literária espírita, o livro Urgência, autoria de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Bem, vamos entrar agora na quarta e última parte do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires. É uma homenagem a este grande trabalhador do Espiritismo, que foi muito amigo de Chico Xavier, que escreveu dezenas de livros, escreveu muito para a imprensa espírita e também para a imprensa não espírita, porque ele manteve durante muitos anos uma coluna no Jornal Diário de São Paulo. Esse jornal não existe mais, mas era dos Diários Associados e foi um jornal muito famoso. E ele, então, também radialista, fez o programa No Limiar do Amanhã, na década de 1970. O programa durou aproximadamente 3 anos e meio, sendo encerrado no ano de 1974. Herculano Pires, no final do programa, sempre comentava uma passagem do Novo Testamento. E essa passagem do Novo Testamento ele não estudava. É isso mesmo. Era no improviso. Lá no estúdio, porque o programa era ao vivo, aos sábados à noite, o apresentador do programa simplesmente abria o Novo Testamento e lia onde caía. Ele fazia a leitura daquele trecho e Herculano Pires, ali, na hora, fazia o comentário, sempre utilizando a base dos princípios da doutrina espírita. A editora Paideia, que é uma editora que foi fundada por Herculano Pires, transcreveu todos esses comentários e eles se encontram no livro que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. E a Fundação Herculano Pires conseguiu resgatar os áudios do programa No Limiar do Amanhã. E ao fazer esse resgate, publicou os áudios, nós pudemos baixá-los, editá-los para trazer aqui para o programa apenas e tão somente os comentários de Herculano Pires sobre o Evangelho. Hoje, então, nós temos mais um comentário na voz marcante de José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não espere sermão. Vamos apenas dar uma explicação. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 33. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem formará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, ele analisou naturalmente vários problemas referentes ao desenvolvimento do cristianismo nascente e, ao mesmo tempo, tratou, como sempre tratava nas suas cartas, de dar uma orientação segura para as igrejas cristãs que então estavam se formando em todo o mundo. E quando falamos de igrejas cristãs, é bom lembrar que a palavra igreja significa simplesmente assembleia, reunião de pessoas conjugadas no mesmo interesse religioso. Não se fundavam igrejas naquele tempo com o sentido e a estrutura que têm as igrejas cristãs de hoje. As igrejas primitivas eram reuniões simples de pessoas
que humildemente se aglutinavam, por assim dizer, numa sociedade e escolhiam um local determinado para realizarem os seus cultos. Ora, sendo assim, Paulo procurava incentivar o desenvolvimento destas comunidades cristãs, a fim de que o cristianismo pudesse semear-se no mundo, esparramar-se na terra, levando a mensagem do Evangelho a todos os corações e transformando aquele mundo bárbaro em que o Cristo nasceu, um mundo dominado pela violência, pela ambição desmedida, pela vaidade, pelo orgulho dos homens, transformar este mundo num mundo melhor, um mundo mais humano, em que a gente pudesse viver de acordo com os princípios evangélicos. E por isso, Paulo, neste trecho, como vemos, ele acentua a importância de considerarmos que Deus nos concedeu tudo o que é necessário para que nós façamos essa transformação da terra, chegando mesmo a nos mandar o seu Filho, que no caso é Jesus, o seu Filho que havia atingido os mais altos planos da evolução. Porque, na verdade, como o próprio Paulo nos explica em outras epístolas, nós todos somos filhos de Deus. Jesus não era, por assim dizer, um filho privilegiado. A expressão, por exemplo, filho unigênito de Deus, que nós encontramos nas Escrituras e em certos textos antigos, é uma expressão que não corresponde à verdade do ensino do próprio Cristo e do próprio apóstolo Paulo. Unigênito seria o filho único de Deus. Não. Ele é apenas o filho que, no processo evolutivo, atingiu um plano superior e tornou-se capaz de vir auxiliar os demais filhos de Deus na terra. Ora, Paulo então acentua o interesse de Deus pela nossa evolução espiritual, mostrando que ele enviou o seu Filho mais evoluído aqui na terra para nos enfrentar e sofrer conosco as maiores injustiças, passar pelos suplícios mais terríveis e ignominiosos, a fim de nos trazer um impulso decisivo para a nossa evolução, a fim de nos auxiliar a realmente nos modificarmos, nos melhorarmos. Lembrando isto, Paulo acentua então que Deus está com todos aqueles que se esforçam para progredir, com todos aqueles que querem melhorar-se. E o Espírito, como diz ele, o Espírito, que é a nossa própria essência, tem dentro de si mesmo o impulso evolutivo que deverá levá-lo para Deus. Então, não devemos nos importar com aqueles que nos censurem, que nos acusem, que nos julguem através das suas medidas, dos seus processos de julgamento ainda bastante restritos, porque apegados ao juízo terreno. Não devemos nos incomodar com aqueles que querem nos condenar, porque nós não aceitamos as suas crenças, nós não concordamos com os seus princípios religiosos. O que devemos fazer é confiar em Deus e prosseguir na nossa evolução. Pouco importam os murmúrios, pouco importam as alegações contrárias a nós, feitas pelos homens. O que nós temos de fazer é confiar naquele Deus que, se nos concedeu a própria vinda de Jesus à terra, sacrificando-se em nosso favor, também nos concederá tudo mais que necessitarmos para a nossa evolução espiritual. É assim que nós poderemos compreender o ensino permanente de Paulo, no sentido de termos fé em Deus. Fé naquele Deus que nos provou o seu interesse por nós, o seu desejo de nos orientar, a sua constância em nos auxiliar sempre nos caminhos do bem. E assim, acreditando, nós poderemos marchar tranquilos em direção a Deus. Bem, assim chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade. Um grande abraço a você, paz no seu coração e até semana que vem.